Questão 14. Nos termos da lei, caso determinado responsável não acate a decisão do TCU que lhe imputou o débito, é possível que o tribunal promova o ressarcimento do erário por outro meio legítimo, além da cobrança judicial da dívida promovida com auxílio inicial do Ministério Público junto ao tribunal, né? Eu não sei como está o gabarito dessa questão aqui, mas ela tem uma coisa aqui que eu acho que está meio polêmica. Nos termos da lei, caso determinado responsável não acate a decisão do TCU que lhe imputou débito, é óbvio que tem que ter outros meios para que ele seja cobrado. Qual que é o meio? Quem representa o tribunal? A AGU. Então a AGU deve pegar essa decisão e promover uma ação de ressarcimento contra a pessoa que causou prejuízo, ou seja, seria o que? A cobrança judicial da dívida. Essa cobrança judicial, ela é de fato feita com auxílio inicial do Ministério Público junto ao tribunal. Ele pega o extrato de dívida, do extrato da decisão e encaminha isso aí para a AGU. Na verdade, o Ministério Público só faz isso, é só um mero encaminhamento. Agora, a minha dúvida é a seguinte: é possível que o tribunal promova o ressarcimento do erário por outro meio legítimo, além da cobrança judicial da dívida? Essa parte aqui, é possível que o tribunal promova o ressarcimento por outro meio legítimo, parece, na minha opinião, que ele está se referindo ao desconto em folha de pagamento, caso o servidor seja servidor público federal. O tribunal pode determinar o ressarcimento dessa dívida descontando da folha. Então, nesse caso aí, eu acho que está correta a frase como um todo. Mas, se for entendido que o tribunal promove o ressarcimento da dívida, ele não pode fazer isso, porque ele não pode executar as próprias decisões, como a gente já viu anteriormente. O tribunal apenas decide, quem promove, executa a decisão é a AGU. Então, eu acho que ele quis dizer aqui, é possível que o tribunal promova o ressarcimento do erário por outro meio legítimo, em relação a esse desconto de folha, que é um dos meios legítimos para ser descontado, além da cobrança judicial, que é feita pela AGU, promovida com auxílio do Ministério Público junto ao tribunal. Realmente é feita por meio desse auxílio. Então, eu acredito que o gabarito esteja correto. Só essa pequena observação aí quanto à forma como foi escrita a redação aqui, porque poderia provocar dúvida. Questão seguinte: acerca da organização das competências e do funcionamento do TCU, julgue os itens a seguir. 15. Não compete ao TCU realizar controle externo das contas dos administradores do Poder Judiciário. Pelo fato de as sociedades economistas serem pessoas jurídicas de direito privado, as contas dos seus administradores não estão submetidas à fiscalização do TCU. Então, são duas frases que não têm relação nenhuma com a outra. Primeira frase: não compete ao TCU realizar controle externo das contas dos administradores do Poder Judiciário. Errado. O TCU tem jurisdição sobre as contas naquela parte administrativa dos administradores do Poder Judiciário. Ele não pode adentrar o mérito de decisão judicial, mas conta de administrador é o que? Execução administrativa. Então, ele tem competência sim. Então, já está errado aí. Pelo fato de as sociedades economistas serem pessoas jurídicas de direito privado, as contas dos seus administradores não estão submetidas à fiscalização do TCU. Também errado. Artigo 71, inciso 2. Tanto os administradores da direta e da indireta são submetidos estão sujeitos a ter suas contas julgadas pelo TCU. Questão 16. Considere a seguinte situação hipotética: uma autarquia federal contratou Humberto por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Nessa situação, o contrato mediante o qual Humberto foi admitido não está sujeito a registro no TCU, pois somente os atos de admissão relativos a cargo público de provimento efetivo são sujeitos a registro nesse tribunal. Vocês veem que essa pergunta vem se repetindo,
Mais uma vez, cargos efetivos têm registro no tribunal. Cargos temporários também têm registro no tribunal. O único que não tem são cargos para exercício de comissão. Função de confiança ou cargos em comissão. Então, essa 16 aí está errada por esse motivo. Porque, inclusive, os atos de contratação de pessoal temporário também estão sujeitos ao registro. 17. Apenas um dos ministros do TCU pode ser livremente escolhido pelo Presidente da República, entre os cidadãos brasileiros que preenchem os requisitos constitucionalmente estabelecidos para exercer esse cargo. Vamos rever aqui como são escolhidos os ministros do TCU. São 9. 6 são escolhidos pelo Congresso Nacional. Existe um acordo informal, mas isso não está na lei, não está em lugar nenhum, que são 3 do Senado, 3 da Câmara, mas isso, se for escrito em prova, está errado, porque a Constituição Federal fala que é 6 do Congresso. E 3 são escolhidos pelo Presidente da República. Dentre esses 3, um tem que ser membro do Ministério Público junto do Tribunal de Contas. Outro, entre os auditores. E outro, livre. Auditores substitutos de conselheiro. Conselheiro ou ministro, né? Conselheiro no caso do Tribunal de Contas do Estado. Desculpa. Auditor substituto ministro. Então, dos 9, apenas um é livremente escolhido pelo Presidente da República. Os outros 2, que o Presidente da República tem competência para escolher, ele tem que escolher entre membros do Ministério Público junto ao Tribunal ou entre auditores substitutos de ministro. Então, correto. 18. Considere a seguinte situação hipotética. Um ministro do TCU que ingressou em vaga reservada a membro do Ministério Público junto ao TCU deverá afastar-se por 2 meses de suas atividades. Em virtude dessa licença, nessa situação, durante o afastamento, o referido ministro deverá ser substituído pelo mais antigo dos membros do Ministério Público junto ao TCU. Na verdade, nós temos o quê? 9 ministros, né? 6 escolhidos pelo Congresso Nacional, 3 pelo Presidente da República, né? E caso, por exemplo, alguém que seja aposentado saia de uma vaga, é que nem estacionamento, é vaga reservada, saiu daqui, tem que ser substituído por outro membro do Ministério Público junto ao TCU. Saiu um que era auditor, tem que ser substituído por outro auditor. Saiu um que é livre, o Presidente da República pode escolher um novo livre. Saiu um que foi escolhido pelo Congresso Nacional, mais um que vai ser escolhido pelo Congresso Nacional, de modo a manter a proporção inicialmente estabelecida de 6 escolhidos pelo Congresso e 3 pelo Presidente da República. Então, no caso de afastamento temporário, não se aplica essa regra aqui de que saiu um no Ministério Público, tem que ser outro no Ministério Público. Não. Se saiu um ministro, ele é ministro, não é mais membro do Ministério Público. Saiu, ele não importa mais a origem para fins de afastamento temporário. Ele vai ser o quê? Substituído por um auditor, que ainda não virou ministro. Que os auditores, eles são o quê? Substitutos de ministros. Então, eles substituem os ministros em suas ausências, impedimentos e faltas. Então, se por acaso um ministro qualquer, não só um ministro que venha da vaga reservada ao Ministério Público, um ministro qualquer, se precisar se afastar, ele vai ser substituído por um auditor. Um auditor, nesse caso aí, ministro substituto. Tá? Então, essa assertiva aí está errada. Próxima questão. Dentre as competências do Tribunal de Contas da União, não se inclui a
apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar desse recebimento. Isso é uma competência do TCU? Artigo 71, inciso 1. B. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, da administração direta e indireta, incluídas fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte de prejuízo do erário público. É competência? É cópia exata do artigo 71, inciso 2. C. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros de previdência privada. Essa competência aí acho que é do Banco Central, se não me engano. Administrar reservas cambiais e fiscalizar operações de natureza financeira. Não o tribunal. O tribunal não administra reserva cambial. D. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos de tratado constitutivo. É mais uma competência do TCU, está lá no artigo 6, parece, inciso 6, se não me engano. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres ao Estado, ao Distrito Federal ou ao município. Isso aí também é a fiscalização pela atração do recurso. Se tem recurso federal, vai ter a competência do TCU para fazer a fiscalização. Na aula anterior, eu pulei um item lá, né? Mas eu já tinha falado sobre essa questão, né? Falo justamente sobre a competência do TCU no caso de aplicação de multa, né? Vou falar disso aí para relembrar, mas eu já acabei abordando esse assunto. No artigo 70, inciso 8, ele fala o seguinte: compete ao tribunal aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Então, a primeira questão que eu tenho que falar é o seguinte: a multa não transpassa da pessoa condenada pelo TCU em caso de falecimento, já que a Constituição Federal fala que a multa é uma penalidade e a penalidade não pode passar da pessoa do acusado. Então, sendo a multa uma penalidade, ela não se transfere aos herdeiros, subsistindo, no entanto, a obrigação dos herdeiros de reparar o débito até o limite do quinhão transferido. Agora, uma segunda informação que eu não falei, e isso é importante, o gestor que tiver suas contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas terá seu nome inscrito em uma lista de inelegíveis para cargo eletivo, que é regularmente enviada ao Tribunal Regional Eleitoral. Então, se um gestor tiver contas julgadas irregulares, ele não pode participar de eleição, se torna inelegível. Então, o tribunal, né, encaminha essa informação ao TRE para que essas pessoas não possam participar das eleições. O que acontece é o seguinte: o TSE regulamentou essa questão através de alguma resolução ou coisa nesse sentido, dizendo o seguinte: que se a decisão do Tribunal de Contas for impugnada, estiver sendo discutida judicialmente, então nesse caso não haveria ainda, vamos dizer assim, decisão definitiva de mérito. Então, nesse caso, mesmo com contas julgadas irregulares, essas pessoas participarem da eleição. Então, o que aconteceria? O cara tinha conta julgada irregular, então ele entrava na justiça, mesmo sem fatos novos, sem argumentos, apenas para contestar, para que ele pudesse o quê? Participar das eleições. Depois que ele estava eleito, ele não perdia mais o cargo. Então isso aí era um artifício para ludibriar essa determinação de que as pessoas que têm contas julgadas irregulares não podem participar das eleições. Inclusive, em muitos casos, ele adentrava em juízos incompetentes, né?
Vocês sabem que o TCU, ele, por exemplo, só pode ter o quê? Só pode ter anulado suas decisões por forma, né? Então, se for por forma, é o quê? Alguma ilegalidade no processo. Se é alguma ilegalidade no processo, como não observou contraditório, ampla defesa e por aí vai. Então, ele tem que ser assinado por quê? Por meio de mandado de segurança. E mandado de segurança contra o TCU é apreciado onde? No Supremo Tribunal Federal. Então, em tese, a não ser que tenha alguma outra ação específica para o caso concreto ali, em tese, só se tivesse impetrado um mandado de segurança contra o TCU no STF, que, questionando questões formais, que ele poderia, vamos dizer assim, de fato ser considerado como discutindo a questão judicialmente, né? Mas, porque o STF é o único que tem competência para analisar esse tipo de ação. Mas esses políticos, eles gestores, né, gestores políticos, eles entravam em qualquer juízo mesmo incompetente, em primeiro grau, segundo grau, em tribunais, né, em juízes de primeira instância, questionando a decisão do TCU. E com isso o tribunal, o TRE e o TSE deferiam a candidatura dessas pessoas. Agora existe um projeto no Congresso Nacional para que o projeto Ficha Limpa, que tenta fazer com que essas pessoas que tenham problemas na justiça, não só no Tribunal de Contas, não possam participar de eleições. Nas eleições de 2006, eu me lembro bem que o TSE mudou um pouco esse entendimento e disse que não era qualquer tipo de discussão judicial que poderia ser passível de permitir a participação nas eleições. Mas isso aí não ficou regulamentado de forma definitiva. Então, ainda hoje existe esse problema. Para fins de concurso, o que acontece? Quem tem as contas julgadas irregulares tem nome escrito na lista de inelegíveis e não pode participar de eleições, a não ser que esteja discutindo essa questão judicialmente.